A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 28 anos e nasci numa família da Irmandade. Meus pais são anciãos, meus avós trabalharam na obra da piedade até o fim de suas vidas, e desde pequena fui ensinada a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Sempre fui uma moça quieta que gostava de ficar em casa, ajudar minha mãe nas tarefas e participar dos cultos. Nunca tive vontade de chamar atenção, só queria servir ao Senhor com humildade. Quando completei 20 anos, um irmão da nossa comum começou a se interessar por mim. Ele era um moço sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Depois de algum tempo ele pediu a palavra para meu pai, e como tudo parecia certo, aceitamos o noivado. Eu estava feliz, mas também com um pouco de medo, porque sabia que o casamento era uma responsabilidade grande diante de Deus. Durante o noivado, ele sempre foi atencioso, mas eu notava que às vezes ficava distante, como se algo o incomodasse. Uma vez perguntei se estava tudo bem, e ele disse que era só cansaço do trabalho. Eu acreditei, porque confiei nele e não queria pensar mal. Afinal, estávamos noivos, e o casamento era uma coisa séria, abençoada por Deus. Mas conforme o tempo foi passando, comecei a perceber coisas estranhas. Ele evitava certos assuntos, e quando eu falava sobre o futuro, sobre como seria a nossa vida juntos, ele mudava de conversa. Uma noite sonhei com um homem vestido de branco, que me olhou com tristeza e disse: "Filha, abre os olhos." Acordei assustada, com o coração apertado, e não consegui voltar a dormir. No dia seguinte resolvi orar muito, pedindo que Deus me mostrasse se havia algo errado. Não queria desconfiar sem motivo, mas também não podia ignorar aquele pressentimento. Alguns dias depois, enquanto arrumava suas coisas, encontrei um papel escondido numa gaveta. Era uma carta de uma mulher, falando de encontros que eles tinham tido antes e até depois do nosso noivado. Fiquei paralisada. Não queria acreditar, mas as palavras estavam ali, claras como água. Chamei minha mãe e mostrei tudo. Ela ficou triste, mas me abraçou e disse: "Filha, Deus está te protegendo. Não podemos ficar com alguém que não teme ao Senhor." Meu pai, quando soube, orou muito e me disse que não podia me casar com um homem que já tinha enganado antes do altar. Foi difícil, irmãos. Chorei muito, me senti envergonhada, achando que tinha falhado em algo. Mas Deus, em sua misericórdia, não me deixou afundar. Ele me mostrou que não era culpa minha, que eu tinha feito tudo certo, guardando meu coração e meu corpo para o casamento, como a palavra ensina. O problema não estava em mim, mas nele, que não tinha sido sincero nem consigo mesmo. Depois de muito orar, meu pai e minha mãe me apoiaram para desmanchar o noivado. Não foi fácil, porque algumas pessoas falavam, mas Deus deu força. Hoje, olho para trás e vejo que se tivesse casado, minha vida seria um sofrimento. Mas Deus me livrou. Ele viu meu coração puro e não permitiu que eu fosse enganada. Hoje estou em paz. Ainda solteira, mas confiante de que, se for da vontade de Deus, Ele vai trazer um irmão que realmente tema ao Senhor e queira uma família segundo os seus caminhos. Enquanto isso, continuo servindo na obra, ajudando onde posso, e agradecendo a Deus por ter me guardado. Se você está passando por algo parecido, não ignore os sinais. Ore, peça a Deus que revele a verdade. Ele não nos deixa sozinhos. Às vezes a dor é grande, mas Deus sabe o que faz. Ele nos livra do mal, mesmo quando não entendemos. Que este testemunho seja para a glória de Deus, que tudo vê e tudo sabe. Se você precisa de oração, comenta aqui. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais irmãos possam ser alertados e protegidos. Deus abençoe a todos. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Quando olho para trás, vejo como o Senhor foi misericordioso comigo, mesmo quando eu não entendia seus caminhos. Depois que o noivado foi desfeito, muitos pensavam que eu ficaria abalada, que iria questionar a fé ou até me afastar da Irmandade. Mas não foi assim. Pelo contrário, foi naquele momento de dor que senti a presença de Deus mais forte do que nunca. Lembro que, nas primeiras semanas, era difícil até entrar na comum. Via os casais, as famílias unidas, e uma pontada de tristeza apertava meu coração. Mas minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me disse: "Filha, Deus não tira nada da gente sem um propósito. Ele está preparando algo melhor. Confia." E eu me apeguei àquelas palavras como se fossem uma âncora. Foi então que comecei a me dedicar mais à obra da piedade. Ajudei nas campanhas de doação, participei dos cultos de oração, e pouco a pouco, o Senhor foi sarando minhas feridas. Não foi da noite para o dia, não. Houve noites em que chorei sozinha, pedindo a Deus que me mostrasse por que tudo aquilo tinha acontecido. Mas mesmo no silêncio, eu sentia que Ele estava ali me sustentando.
Um dia, depois de um culto, uma irmã mais velha, que sempre teve um coração muito terno, se aproximou de mim e disse: Júlia, Deus não te tirou daquele caminho para te deixar sozinha. Ele te tirou porque te ama. Às vezes a gente pede uma bênção, mas Deus sabe que aquela bênção não é bênção de verdade. Ele vê o futuro, e Ele te livrou de um sofrimento que você nem imagina. Aquelas palavras me marcaram profundamente. Com o tempo, comecei a entender que Deus não havia me rejeitado. Ele apenas estava me protegendo de um caminho que, mesmo que parecesse certo aos olhos dos homens, não era sua vontade. E sabe, irmãos, hoje eu agradeço por aquilo que na época pensei que fosse uma derrota. Porque foi naquela hora que aprendi a confiar em Deus de verdade, não só quando as coisas iam bem, mas também quando tudo parecia desabar. Claro que não foi fácil. Teve gente que ficou falando, dizendo que eu era exigente, que não tinha dado uma chance para ele. Mas eu sabia no meu coração que não era assim. Deus tinha me mostrado a verdade e eu não podia ignorar. Às vezes, a gente tem que escolher entre agradar aos homens ou agradar a Deus. E eu escolhi agradar a Deus. Hoje, quando vejo jovens da Irmandade passando por situações parecidas, sempre procuro conversar com elas, compartilhar o que aprendi. Digo, não tenham pressa. Não se deixem levar pelas aparências. Peçam a Deus que revele o coração da pessoa. Porque um casamento na comum não é só um papel, não é só uma cerimônia. É uma aliança diante de Deus, e Ele não abençoa o que não é segundo a sua vontade. E sabe de uma coisa? Deus tem sido tão bom que mesmo sem eu estar buscando, Ele tem colocado no meu caminho irmãos que realmente temem ao Senhor. Não estou dizendo que vou me casar amanhã, não. Mas estou em paz, porque sei que se for da vontade dEle, no tempo dEle, Ele vai fazer. E até lá, estou aprendendo a ser feliz na sua presença, servindo onde Ele me coloca. Porque no final das contas, irmãos, a maior bênção não é ter um marido ou uma família, mas é ter a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Que estamos caminhando com Ele mesmo quando o caminho é difícil. Que estamos confiando nele mesmo quando não entendemos. Se você está passando por uma prova hoje, se está sentindo que o mundo está desabando sobre você, eu quero te dizer, não desista. Ore, busque a Deus de todo o seu coração. Ele ouve, Ele vê, Ele sabe. E no tempo certo, Ele vai agir. Pode ser que não seja do jeito que a gente quer, pode ser que não seja no tempo que a gente espera, mas vai ser do jeito que Deus sabe que é melhor para nós. Que este testemunho seja uma semente de fé na vida de cada um que está lendo. Que Deus abençoe a todos, fortaleça os corações e guie cada passo. E se você precisa de uma palavra de ânimo, de uma oração, deixe aqui nos comentários. Vamos orar uns pelos outros porque a Irmandade é assim. Quando um chorar, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance de viver. Não uma vida sem marcas, porque as cicatrizes ainda doem às vezes, mas uma vida com propósito. Porque quando a gente passa pelo fogo, a gente sai mais forte, mais puro, mais perto dele. E hoje, olhando para trás, eu vejo que cada lágrima, cada noite em claro, cada oração desesperada, tudo isso foi Deus me moldando, me preparando para algo maior. Porque a gente às vezes acha que o nosso maior sonho é ter uma família, um lar, um marido que nos ame, mas Deus sabe que o seu plano é muito maior do que os nossos sonhos. E foi no meio dessa dor que eu aprendi a confiar nele de verdade. Não só com palavras, mas com a vida. Porque é fácil louvar quando tudo está bem, mas é quando tudo desaba que a gente descobre se a nossa fé é só de boca ou se é de coração. E hoje, irmãos, eu posso dizer, valeu a pena. Valeu cada joelho ralado no chão, cada noite de choro no travesseiro, cada "Por que, Senhor?" que saía da minha boca. Porque no fim, Deus me mostrou que Ele não tira a gente do fogo, mas Ele entra no fogo com a gente. E isso faz toda a diferença. A volta para a obra. Depois que tudo aconteceu, eu fiquei um tempo sem querer ir à reunião. Não por raiva, não por revolta, mas por vergonha. Achava que todo mundo ia ficar me olhando, cochichando, julgando. Mas a minha mãe, que sempre foi minha rocha, me falou: "Filha, o lugar da ovelha ferida não é fora do aprisco. É dentro, onde o pastor pode cuidar dela." E aquilo me tocou fundo. Então, num domingo de manhã com o coração apertado, eu entrei na sala de reunião. E sabe o que aconteceu? Nada do que eu imaginava. Os irmãos me abraçaram, oraram por mim, e ninguém me perguntou nada que eu não quisesse responder. Porque na Irmandade de verdade, a gente não julga, a gente acolhe. A gente não aponta o dedo, a gente estende a mão. E foi ali, entre os irmãos, que eu comecei a sarar de verdade. Porque a gente pode até achar que está sozinho, mas quando a gente olha para trás,
Vê que Deus sempre colocou alguém no nosso caminho para nos segurar. Um irmão que ora por você sem você pedir. Uma irmã que te liga só para saber como você está. Um ancião que te chama num canto e diz: firmeza, filha. Deus não te abandonou. O recomeço. Com o tempo, Deus foi restaurando a minha paz. Não foi da noite pro dia, não foi fácil, mas foi real. Eu comecei a servir na obra da piedade, ajudando as crianças, ensinando os ninhos, e aquilo me enchia o coração. Porque quando a gente dá, a gente recebe muito mais. E foi nas vozinhas inocentes daquelas crianças cantando Jesus me ama, eu sei que Ele me ama, que eu lembrava que não importa o que o mundo falasse, não importa o que eu tivesse passado, eu ainda era amada. E não só por Deus, mas por uma irmandade que mesmo com suas falhas era a minha família. Claro que tinha dias que a saudade do que poderia ter sido ainda doía. Dias que eu via um casal de mãos dadas e sentia um aperto no peito. Mas nessas horas eu lembrava das palavras do irmão que pregou num culto: Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca. Às vezes a gente não entende na hora, mas um dia a gente olha para trás e vê que ele estava certo. E foi assim que eu aprendi a soltar. Soltar os sonhos que não eram para mim. Soltar as expectativas que só me faziam sofrer. Soltar até a raiva que, sem eu perceber, ainda morava dentro de mim. Porque guardar amargura é como tomar veneno esperando que o outro morra. E eu não queria mais viver assim. A lição que ficou. Hoje, quando uma irmã mais nova vem me pedir conselhos sobre namoro, sobre casamento, eu não falo só do que eu li nos livros ou ouvi nos cultos. Eu falo do que eu vivi. Eu digo: filha, não é errado querer ser feliz. Não é errado sonhar com um lar. Mas antes de tudo, busca a Deus. Porque se Ele não estiver no centro, qualquer coisa que você construir vai ser como uma casa na areia, bonita por fora, mas que desaba na primeira tempestade. E eu também falo sobre o perdão. Porque perdoar não é dizer que o que fizeram comigo estava certo. Perdoar é soltar o peso para não carregar mais. É deixar Deus fazer justiça, porque vingança nunca foi nosso trabalho. E quando a gente perdoa, a gente não está fazendo um favor pro outro, a gente está se libertando. Hoje eu não sei o que o futuro me reserva. Não sei se um dia Deus vai me dar outro companheiro, se vou ter filhos, se vou continuar sozinha. Mas uma coisa eu sei, eu não estou mais com medo. Porque se Deus foi fiel no vale, Ele vai ser fiel no monte. Se Ele me seguiu na escuridão, Ele vai estar comigo na luz. Um recado para quem está lendo. Se você está passando por uma prova hoje, se está sentindo que não aguenta mais, se está com o coração partido, eu quero te dizer: Deus não terminou contigo. Aquela dor que você está sentindo, Ele pode transformar em testemunho. Aquela lágrima que você chora em segredo, Ele pode usar para regar uma semente de fé em alguém. Não desista. Não se isole. Volte para a irmandade. Fale com os anciãos. Peça oração. Porque o inimigo quer que a gente fique sozinho, que a gente ache que ninguém entende a nossa dor. Mas Jesus entende. Ele foi traído, foi rejeitado, foi abandonado. Ele sabe o que é chorar. E se você está com raiva de Deus, se está questionando Ele, saiba que isso não é pecado. Davi questionou, Jeremias questionou, até Jesus na cruz perguntou: por que me desamparaste? Mas eles não pararam de confiar. E é isso que Deus quer de você. Não que você finja que está tudo bem, mas que você confie nele, mesmo quando não faz sentido. Deixa eu orar por você agora. Pai Celestial, eu te peço por cada irmão, cada irmã que está lendo esta mensagem e que está com o coração ferido. Senhor, toca nessas feridas. Sarra essas dores. Dá força para quem está fraco, esperança para quem está desanimado, e paz para quem está em guerra consigo mesmo. Mostra, Senhor, que Tu és bom, que Tu és fiel, e que nenhuma lágrima se perde diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Para finalizar, irmãos, se este testemunho tocou o seu coração, compartilha. Não para mostrar a minha história, mas para mostrar o que Deus pode fazer quando a gente confia nele. Comenta aqui se você precisa de oração, se precisa de um ombro amigo. A Irmandade é para isso. Para a gente se ajudar, para a gente se levantar juntos. E lembra, Deus não muda o passado, mas Ele pode transformar o seu futuro. Confie nele. Sempre. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não só ouve, mas age no tempo certo. Não foi fácil. Teve noites que eu acordava suando, com o coração acelerado, achando que tinha ouvido barulho na porta, achando que ele ia aparecer de novo para me pedir perdão, para me enganar outra vez. Mas eu me apeguei à palavra. Todo dia, de manhã, eu lia Salmo 34, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E era verdade. Cada vez que a dúvida vinha eu orava, Senhor, se foi o Senhor que me tirou daqui, me dá paz. Se foi a minha carne falando, me corrige. E a paz vinha.
Não era uma paz de não sentir mais nada, não. Era uma paz de saber que mesmo com a dor, eu estava no lugar certo. Meus pais, coitados, sofreram junto. Minha mãe chorava escondido no quarto, meu pai ficava quieto, olhando pro chão, como se tivesse falhado em me proteger. Mas um dia ele me chamou no quintal, sentou comigo no banco debaixo da jabuticabeira, aquele mesmo banco onde ele sentava para ler a Bíblia de madrugada, e falou: filha, eu não vou te dizer que entendo porque não entendo. Mas uma coisa eu sei, Deus não erra. Se ele permitiu isso é porque tem um propósito. E esse propósito não é para te destruir, é para te fortificar. Aquilo me marcou. Não era um sermão, não era uma bronca. Era um homem de Deus, meu pai, falando da dor dele, mas apontando para a fé. E foi ali que eu decidi, eu não ia deixar esse sofrimento me definir. Os primeiros cultos foram os mais difíceis. Todo mundo olhava, cochichava. Eu sentia os olhos queimando nas minhas costas. Lá vai a separada, coitada, o marido traiu, será que ela fez alguma coisa? Mas sabe o que me segurou? As irmãs mais velhas. A Dom Antônia, que já tinha passado por coisa parecida há 30 anos, veio e segurou minha mão no banco. Menina, não é vergonha nenhuma. Vergonha é quem traiu o voto que fez diante de Deus. A irmã Clara me levou um lenço bordado com Deus é fiel. Ela mesma tinha bordado, com as mãos trêmulas de artrite. Aquilo era a irmandade agindo. Não era só palavra, era ação. Era amor. E o tempo foi passando. Eu comecei a ajudar na escola bíblica das crianças. No começo era estranho. Eu, que não tinha mais um lar para chamar de meu, ensinando sobre a família de Deus. Mas ali, com aquelas crianadinhas cantando Jesus me ama, eu ia sarando. Um dia, o irmão Paulo, o ancião, me chamou e falou: Júlia, a gente tá pensando em te indicar para ajudar na visitação às irmãs doentes. Você tem um jeito tranquilo, as pessoas se abrem com você. Eu quase caí para trás. Eu, que ainda chorava no banheiro quando lembrava do passado. Mas aceitei. E foi nas visitas que eu vi Deus usando minhas cicatrizes para curar os outros. Uma irmã com câncer, outra com depressão, uma moça que tinha perdido o bebê. Eu não tinha respostas, mas eu tinha uma história. E elas diziam: se Deus te levantou, Ele vai me levantar também. Até que um dia, e aqui eu peço licença para falar com cuidado, porque sei que tem irmão que pode se identificar, Deus me mostrou que a minha história não tinha acabado. Não era para eu ficar amargurada, não era para eu viver olhando para trás. Um irmão da congregação, o Tiago, começou a me tratar diferente. Não era pressa, não era insistência. Era respeito. Ele pedia para orar por mim nos cultos, me levava aos estudos da sentinela embraçados com um bilhetinho. Que Deus te dê força hoje. Um dia, ele pediu a palavra para os meus pais. Eu tremi toda. Não era medo dele, era medo de mim. Será que eu tô pronta? Será que eu vou conseguir confiar de novo? Mas meu pai só olhou para mim e falou: filha, oração nunca é apressada. Se é de Deus, Ele vai confirmar. E confirmou. Não foi fácil. Teve noites que eu acordava com pesadelos, sonhando que estava casando de novo e o noivo virava o rosto do meu ex-marido. Teve dias que eu queria cancelar tudo. Mas o Tiago nunca me pressionou. Ele só orava. E eu orava. Até que um dia, no culto de ação de graças, eu senti uma paz. Não era a mesma emoção de antes. Não era aquele amor de novinha. Era algo mais profundo. Era Deus dizendo: confia. Eu estou no controle. Hoje eu sou casada novamente. Não com um homem perfeito, porque homem perfeito só Jesus, mas com um homem que teme a Deus, que ora comigo, que chora comigo, que me segura a mão quando eu tenho medo. E o mais lindo, Deus me deu uma filhinha, a Maria Clara. Toda vez que eu olho para ela, eu lembro daqueles versículos que eu lia na dor. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai usar para te abençoar. Gênesis 52:20, mas na versão da minha avó. Irmãos, eu não tô aqui para dizer que foi fácil. Não foi. Mas tô aqui para dizer que vale a pena confiar em Deus. Mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando dói. Mesmo quando a gente acha que não vai aguentar mais. Deus não prometeu um caminho sem pedras, mas Ele prometeu ser a nossa mão direita. Salmo 3:9, 10. Se você tá passando por uma prova hoje, não desista. Não se isole. Busca a Deus. Busca a irmandade. Tem irmão que já passou por isso e pode te segurar. Tem irmã que já chorou essas mesmas lágrimas e pode te entender. Deus não te abandonou. Às vezes, Ele tá te levando para um lugar melhor, mas a gente só vai ver isso quando olhar para trás. Para finalizar, deixa eu te fazer um pedido. Se você tá com o coração partido, escreve aqui nos comentários: Deus, me mostra o teu caminho. Não para todo mundo ver, não para fazer bonito. Para você mesmo ler e lembrar que tem um Deus que ouve.
E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha esse testemunho. Não para fofoca, não para julgamento. Para mostrar que tem esperança. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele sare suas feridas como sarou as minhas. E que a gente possa, um dia, olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu não podia terminar esse relato sem contar um detalhe que mudou tudo para mim. Porque, irmãos, tem coisas que a gente guarda no coração, coisas que a gente acha que nunca vai superar, mas Deus tem um jeito de transformar até a dor mais funda em algo que vai glorificar o nome dele. Foi numa sexta-feira depois de tudo ter acontecido. Eu estava na minha casa, os meus pais tinham me acolhido de volta, mas eu ainda sentia aquele peso no peito, aquela dúvida: será que eu fiz certo? Será que eu devia ter aguentado mais? A gente sabe que o casamento é para toda a vida, que a palavra diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Mas e quando o homem já separou antes, irmãos? Quando o coração já estava partido muito antes do papel? Eu estava sentada na sala, olhando para a parede, quando minha mãe chegou perto de mim e disse: filha, você já orou hoje? Eu balancei a cabeça, porque na verdade eu só tinha chorado. Ela pegou minha mão e falou: vem, vamos orar juntas. E ali de joelhos, no chão da sala da casa dos meus pais, eu derramei tudo o que estava guardado. Não foi uma oração bonita, não foi daquelas que a gente decora. Foi um choro, foi um gemido, foi um Senhor, eu não aguento mais, bem baixo, bem quebrado. E sabe o que aconteceu? Nada de extraordinário. Não veio um anjo, não abriu o céu. Mas veio uma paz. Uma paz que não faz sentido, irmãos. Porque as contas ainda estavam lá, a vergonha ainda doía, o coração ainda estava machucado. Mas era como se Deus tivesse falado: eu tô aqui. E isso basta. No domingo seguinte, eu fui na reunião. Não foi fácil. Eu sabia que as pessoas iam olhar, iam comentar. Mas eu precisava estar ali. Precisava ouvir os hinos, precisava sentir a irmandade. E quando o irmão começou a ler a palavra, parece que foi tudo feito para mim. Era em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ali, irmãos, ali eu entendi. Deus não estava me pedindo para carregar aquele peso sozinha. Ele estava dizendo: me dá, deixa comigo. E foi assim que eu comecei a sarar. Não foi do dia para a noite. Teve noites que eu ainda acordava chorando. Teve dias que eu via um casal na rua e sentia aquela pontada no peito. Mas eu aprendi uma coisa: a fé não é a ausência de dor. A fé é confiar que Deus está no controle, mesmo quando a gente não entende. Hoje eu posso dizer que Deus restaurou a minha vida. Não do jeito que eu imaginava, não do jeito que eu queria, mas do jeito dele. E o jeito dele é perfeito. Eu não tenho mais raiva. Não tenho mais aquele ódio que queimava por dentro. Tenho paz. Tenho a certeza de que se Deus permitiu aquilo, foi porque tinha um propósito. E hoje eu vejo, o propósito era me aproximar mais dele. Para quem está lendo isso e pensa: mas e agora? Como eu vou seguir em frente? Eu te digo: um passo de cada vez. Ora, busca a Deus. Não se afasta da irmandade. Tem irmão que já passou por isso e pode te ajudar. Tem irmã que já sentiu essa mesma dor e pode te entender. Não fica sozinha. Não guarda para você. Deus não quer que a gente carregue sozinho. E para quem está pensando em desistir, em achar que não tem mais jeito, não desista. Deus faz o impossível. Ele sara o que está quebrado. Ele restaura o que foi perdido. Ele dá força quando a gente não tem mais nenhuma. Só confia. Só entrega. Eu não sei o que Deus tem para sua vida. Não sei se Ele vai restaurar o seu casamento, se vai te dar um novo caminho. Mas eu sei uma coisa: Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar no chão. Ele vai te levantar como levantou a mim. Então, se você está passando por isso hoje, faz uma coisa, para agora. Fecha os olhos. E fala: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu confio. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele sarre cada ferida, cada dor, cada memória que ainda machuca. E que a gente possa, um dia, olhar para trás e dizer: valeu a pena. Valeu a pena confiar. Se você precisa de oração, escreve aqui. Não precisa contar detalhes, não precisa se expor. Só escreve: ora por mim. Que eu e os irmãos que passarem por aqui vamos levar o seu nome para Deus. Porque ninguém precisa carregar a cruz sozinho. Jesus já carregou por nós. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus esteja com cada um de vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que às vezes Deus permite que a gente passe pelo fogo não porque Ele nos abandonou, mas porque Ele está purificando a nossa fé. Porque quando a gente está no fundo do poço, a única direção que resta é olharmos para cima.
E foi olhando para cima que eu vi a mão do Senhor me estendendo, não uma, mas muitas vezes. Depois que eu voltei para casa dos meus pais, não foi fácil não. Teve noite que eu acordava com o coração apertado, pensando: e agora, Senhor? O que eu vou fazer da minha vida? Mas a cada manhã, minha mãe colocava a mão no meu ombro e falava: filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele tem um propósito. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, só dizia: confia. E espera. E eu esperava. Até que um dia, depois de meses de silêncio, de só sair de casa para ir na reunião e voltar, eu senti um peso no coração para ir na casa de uma irmã da comum. Não era uma amiga íntima, não. Era só uma irmã que eu via nas reuniões, sempre quieta, sempre sorrindo. Mas naquele dia eu senti que precisava ir até ela. Cheguei lá sem avisar, com medo de estar incomodando, mas ela me recebeu como se tivesse me esperando. E sabe o que ela me falou? Júlia, ontem à noite eu sonhei com você. Sonhei que você estava num quarto escuro, tentando abrir uma porta e do outro lado tinha uma luz forte. E eu ouvi uma voz dizendo: não tenha medo de abrir. Irmãos, quando ela falou isso eu caí no chão. Porque era exatamente o que eu tinha sonhado 3 noites antes. Era a mesma porta. Era a mesma voz. E ali naquele momento eu entendi que Deus não estava só falando comigo, Ele estava confirmando. Ele estava dizendo: vai, filha. Não é para você ficar presa no passado. Não é para você viver com medo. Eu já abri a porta. Agora é você que tem que dar o passo. E foi assim que aos poucos eu comecei a me levantar. Não foi de um dia para o outro, não. Teve dia que eu ainda chorava, teve dia que a saudade do que eu pensei que ia ter doía tanto que parecia que ia me engolir. Mas eu orava. E orava. E orava. Até que um dia, a dor já não doía tanto. Até que um dia, eu consegui sorrir sem forçar. Até que um dia, eu olhei no espelho e reconheci a mulher que Deus tinha criado, não a mulher quebrada que o mundo tinha tentado fazer de mim. E hoje, irmãos, eu posso dizer: Deus não só sarou as minhas feridas, como Ele me deu um ministério com elas. Porque hoje eu posso olhar para uma irmã que está passando pelo que eu passei e falar: eu sei como dói. Mas eu também sei que tem saída. Porque eu já estive lá. E Deus me tirou. Hoje eu posso segurar a mão de uma moça que está com medo de contar para a família o que está acontecendo no casamento dela e dizer: coragem, filha. Deus não vai te deixar. Porque eu já vivi isso. Porque eu já senti esse medo. E porque eu já vi a mão de Deus agindo quando a gente acha que não tem mais esperança. Claro que tem gente que vai falar: ah, mas e o perdão? E a reconciliação? E eu digo: o perdão, isso sim é obrigatório. Jesus ensinou: perdoa não uma, não duas, mas 70 vezes 7. E eu perdoei. Não por ele, mas por mim. Porque ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E eu não queria mais veneno na minha vida. Eu queria paz. Eu queria Deus. E Deus me deu isso, mas não do jeito que eu imaginava. Porque às vezes a gente acha que perdão é voltar atrás, é fingir que nada aconteceu. Mas não é. Perdão é soltar. É entregar para Deus e deixar Ele fazer justiça. Porque a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus, essa é perfeita. E eu confiei nisso. Eu entreguei tudo nas mãos dele e falei: Senhor, faz a tua vontade. Se um dia ele se arrepender de verdade, se um dia ele buscar a ti, eu não vou ser pedra no caminho. Mas enquanto isso não acontecer, me dá forças para seguir em frente. E seguindo em frente, irmãos, que eu tô, não sozinha não. Com Deus, com a minha família, com os irmãos da comum que me abraçaram quando eu mais precisei. Porque essa é a obra da piedade, não é só um lugar para a gente ir no domingo. É uma família. É um porto seguro. É onde a gente aprende que mesmo quando o mundo desaba, a gente não tá sozinho. Então se você tá lendo isso hoje e tá pensando: mas e se eu não conseguir? Consegue. Porque não é você que vai, é Deus que te leva. Se tá com medo de contar, conta. Se tá com vergonha de pedir ajuda, pede. Porque o inimigo quer que a gente se cale. Ele quer que a gente sofra em silêncio. Mas Deus não. Deus quer que a gente grite, que a gente clame, que a gente se levante. E hoje eu tô aqui para gritar com vocês: Deus é fiel. Mesmo quando a gente duvida, Ele não duvida de nós. Mesmo quando a gente cai, Ele não nos solta. Mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, Ele tá lá, trabalhando nas coisas que a gente não vê. Então levanta, irmão. Levanta, irmã. Não é para você ficar aí. Não é para você viver na sombra do que foi e do que poderia ter sido. Deus tem mais. Deus tem melhor. E Ele vai te dar, se você confiar. E se você não sabe por onde começar, começa assim, de joelhos. Porque é de joelhos que a gente encontra força para ficar de pé. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele sarre cada ferida, cada memória, cada noite sem sono.
E que a gente possa juntos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele não vai parar agora. Se você precisa de uma palavra, de uma oração, de um abraço, mesmo que seja virtual, escreve aqui. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca vai estar. A paz do Senhor, irmãos. Que Ele esteja com vocês hoje e sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só ouve como Ele age. Não é só uma questão de fé cega, não. É uma questão de confiança ativa. Porque eu podia ter ficado ali na minha dor me lamentando, achando que não tinha mais jeito. Mas o Espírito Santo não me deixou. Ele foi me cutucando, dia após dia, como quem diz: filha, levanta. Não é aqui que você vai ficar. E eu levantei. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorei até não ter mais lágrimas. Teve dia que eu olhava no espelho e não reconhecia a mulher que estava ali, magra, olheiras fundas, o sorriso sumido. Mas eu me apeguei numa coisa que meu pai sempre falava: Deus não tira a prova, mas Ele dá a força para passar por ela. E foi nessa força que eu me segurei. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Porque, vejam bem, irmãos, não é só a dor da traição, não. É a vergonha de ter que olhar para os outros na irmandade e saber que eles sabiam. É o medo de ser julgada. Será que vão achar que eu não fui uma boa esposa? Será que vão pensar que eu falhei em algum lugar? Mas aí numa das reuniões a irmã Maria, aquela que já está na obra há mais de 40 anos, veio até mim e segurou minha mão. Ela não falou nada, só apertou e disse: Deus conhece o teu coração, filha. O resto não importa. Aquilo foi como um bálsamo. E foi aí que eu entendi: a irmandade não é para julgar, é para sustentar. Não é para apontar dedo, é para estender a mão. Porque todos nós em algum momento vamos precisar dessa mão estendida. Todos nós em algum momento vamos tropeçar. E é nesse momento que a gente descobre quem realmente está do nosso lado. Claro que teve os comentários, teve os olhares, teve até aqueles que acharam que tinham o direito de dar palpite na minha vida. Mas eu aprendi uma coisa: quem não passou pela mesma dor, não sabe o peso da cruz que você carrega. E não é para você explicar, não. É para você entregar nas mãos dele, que é o único que sabe tudo e pode tudo. E foi assim que eu comecei a reconstruir. Não do dia para a noite, não. Foi devagar, como quem constrói uma casa tijolo por tijolo. Primeiro foi aceitar que eu não tinha culpa do que aconteceu. Depois foi entender que perdoar não era para ele, era para eu me libertar. Porque ódio é uma prisão, irmãos. E Deus não quer os seus filhos presos. Teve dias que eu ainda sentia a raiva subir, como uma onda. Mas aí eu lembrava das palavras do irmão Paulo na última convenção: perdoar não é esquecer, é soltar. É deixar nas mãos dele, que é justo. E eu soltava. Não uma vez, não duas, quantas vezes fosse necessário. Porque a gente não perdoa de uma vez. Às vezes, é um processo. Mas o importante é não desistir. E hoje, irmãos, eu posso dizer: Deus restaurou. Não da maneira que eu imaginava, não. Porque a gente sempre acha que a restauração vai ser igual ao que a gente perdeu. Mas Deus não trabalha assim. Ele não repõe, ele renova. E essa renovação veio de formas que eu nem sonhava. Hoje eu tenho um ministério com as irmãs que passaram por situações parecidas. Não é um grupo oficial da Irmandade, não. É só um espaço onde a gente se reúne, ora juntas, chia um café e divide as dores e as vitórias. Porque às vezes o que a gente precisa não é de um sermão, é de alguém que entenda a gente sem a gente precisar explicar. E tem mais: Deus me deu um novo propósito. Eu sempre gostei de costurar, desde pequena, com minha avó. E hoje eu faço roupas para crianças carentes da região. Não é nada grandioso, não. São roupinhas simples, mas feitas com oração. Porque eu acho que quando a gente faz algo com as mãos, a gente pode colocar amor ali dentro. E quem recebe, sente. E o mais lindo de tudo: ver o sorriso daquelas mães quando elas pegam as roupas para os filhos. Às vezes, elas nem têm o que comer direito, mas elas agradecem como se fosse o maior presente do mundo. E aí eu lembro: Deus não precisa de muito para fazer milagres. Às vezes, Ele só precisa de um coração disposto. E o casamento? Ah, irmãos, eu não vou dizer que não penso nisso. Às vezes bate aquela saudade de ter um companheiro, de dividir a vida com alguém. Mas eu aprendi que solidão não é falta de alguém do lado, é falta de Deus no coração. E hoje eu não tô sozinha, porque eu tenho Ele. E quando a gente tem Deus, a gente nunca tá sem ninguém. Claro que tem os dias difíceis ainda. Tem hora que a memória vem, que a saudade aperta. Mas aí eu pego a minha Bíblia, abro no Salmo 34 e leio: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E eu chego, de joelhos, com lágrimas, com gratidão, com tudo que eu tenho. Porque eu sei que Ele tá ali, esperando por mim.
E se eu pudesse deixar uma palavra para vocês hoje, seria esta: não desista. Não desista da tua fé, não desista dos teus sonhos, não desista de acreditar que Deus pode mudar a tua história. Porque Ele pode. Ele já mudou a minha. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Então, se você está passando por uma prova hoje, se está sentindo que não aguenta mais, se está achando que ninguém entende a tua dor, Deus entende. E Ele não vai te deixar. Pode crer. E se você quiser, escreve aqui. A gente ora por você. A gente intercede. Porque a irmandade é assim, um corpo. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro se alegra, todos se alegram. E a gente vai se alegrar junto com você quando essa fase passar. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Ele sarre cada ferida, cada lembrança ruim, cada noite em claro. E que a gente possa juntos cantar como o salmista: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e de ajuda me socorreu. Por isso o meu coração se alegra, e com o meu cântico o louvarei. A paz do Senhor, irmãos. Que Ele esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. E que a gente se encontre lá no céu, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais traição, não vai ter mais lágrimas. Só alegria. Só paz. Só Ele. Amém. E foi assim, irmãos, que depois daquela noite, depois daquele sonho com o varão dourado, eu acordei com uma certeza no coração que não dava para explicar. Não era medo, não era raiva. Era uma paz que só quem já passou por isso sabe o que é. Uma paz que vem de cima, que enche a alma e diz: filha, você não tá sozinha. Eu tô aqui. Mas não pense que foi fácil. Não foi. Porque quando a gente decide obedecer a Deus, o inimigo não fica parado, não. Ele vem com tudo: dúvidas, medos, vozes dizendo: e se você tiver errada? E se todo mundo te julgar? Mas eu tinha aprendido uma coisa: quando Deus fala, a gente obedece. Mesmo que dê medo. Mesmo que doa. No outro dia eu levantei cedo, antes do sol nascer. Fui pro meu quarto, fechei a porta e me ajoelhei. Não tinha palavras bonitas, não tinha oração decorada, só lágrimas e um coração quebrado dizendo: Senhor, se foi o Senhor que me mostrou, então me dá força para fazer o que precisa ser feito. E sabe o que aconteceu? Uma calma tão grande veio sobre mim que eu soube: aquilo não era o fim. Era o começo de uma libertação. Mas eu precisava de direção. Não podia sair por aí fazendo as coisas no meu jeito, no meu tempo. Então fiz o que qualquer filha da Irmandade faria: procurei meu pai. Ele estava na sala, lendo a palavra, como sempre fazia de manhã. Quando ele me viu com aquele olhar, ele já sabia que alguma coisa não estava bem. Pai conhece filha, né, irmãos? Filha, o que foi? Ele perguntou, fechando a Bíblia. Eu não consegui falar logo. A voz embargou. Mas ele segurou minha mão, como fazia quando eu era pequena, e disse: qualquer coisa que seja, a gente resolve juntos. Deus não nos abandonou até hoje, e não vai abandonar agora. Aí eu contei tudo, do começo ao fim. Das suspeitas, das mentiras, do sonho, da certeza que Deus tinha me dado. E sabe o que meu pai fez? Ele não gritou, não xingou, não saiu correndo para arrumar briga com ninguém. Ele só baixou a cabeça, fez uma oração silenciosa, e depois olhou para mim com aqueles olhos cheios de amor e disse: você fez certo em vir até mim. Agora a gente vai fazer do jeito de Deus. Sem escândalo, sem fofoca, sem expor ninguém. Mas também sem aceitar o que não é da vontade dele. E foi assim que a gente começou a resolver as coisas. Primeiro, ele falou com os anciãos da nossa comum. Homens de Deus que conhecem a palavra e sabem como lidar com essas situações sem manchar o nome de ninguém. Eles oraram, pediram direção, e decidiram que o melhor era chamar ele para uma conversa. Não para humilhar, não para acusar sem provas, mas para dar a chance de ele se arrepender, de confessar, de buscar o perdão de Deus. Mas, irmãos, quando a gente está endurecido no pecado, a gente não ouve nem a voz de Deus, quem dirá a dos homens. Ele veio, sim. Sentou, ouviu, mas o coração dele já estava longe. Não tinha arrependimento. Não tinha tristeza pelo que tinha feito. Só desculpas, só justificativas, só aquele mesmo discurso de sempre. Você tá exagerando, todo mundo erra, Deus perdoa. Aí, meu pai olhou para ele e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Deus perdoa sim. Mas perdoar não é o mesmo que aprovar. Você tá brincando com fogo, filho. E fogo queima. E foi nesse momento que eu entendi, não estava mais nas minhas mãos. Eu tinha feito a minha parte. Tinha orado, tinha buscado direção, tinha dado a chance. Agora, era entre ele e Deus. Os anciãos decidiram que, por enquanto, ele não poderia mais participar das reuniões até que houvesse um real arrependimento. Não foi fácil não, porque a gente não gosta de ver irmãos se afastando. Mas a gente também não pode fechar os olhos pro pecado, né? Amar o irmão não é aceitar o que ele faz de errado.
É mostrar o caminho certo, mesmo que doa. E doeu. Doeu em mim, doeu nele, doeu na família toda. Mas eu aprendi que às vezes Deus permite a dor para nos livrar de um mal maior. Porque se eu tivesse ficado calada, se tivesse engolido tudo de novo, hoje eu não estaria aqui contando esse testemunho. Hoje eu não estaria livre. Hoje eu não estaria em paz. E foi aí que veio a parte mais difícil, a decisão de seguir em frente. Porque, irmãos, não adianta a gente sair de uma situação errada e ficar parado, remoendo o passado. Não. A gente tem que andar. Tem que confiar que Deus tem um plano, mesmo quando a gente não enxerga. Eu voltei para a casa dos meus pais. Não foi vergonha, não. Foi refúgio. Foi lugar de oração, de consolo, de reconstrução. Minha mãe, coitada, chorava comigo, mas também me levantava. Filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele tem uma bênção para você. Só espera nele. E eu esperei. Não foi um dia, não foram 2. Foram meses de oração, de jejum, de ler a palavra e de pedir a Deus, Senhor, sara meu coração. Não deixe a amargura entrar aqui. Porque, irmãos, o perigo não é só o pecado dos outros, é o que a gente deixa entrar na gente. Raiva, ódio, desejo de vingança, isso tudo é armadilha do inimigo. Mas Deus foi fiel, como sempre é. Pouco a pouco, Ele foi tirando aquele peso do meu peito. Pouco a pouco, Ele foi me mostrando que eu ainda tinha valor, que eu ainda era filha dele, que eu ainda podia sonhar. E sabe como Ele fez isso? Através da Irmandade. As irmãs vinham me visitar, não para fofocar, não para saber detalhes, mas para orar, para ler um salmo, para trazer uma palavra de ânimo. Os irmãos me davam força, diziam que eu era guerreira, que eu tinha feito certo. E aos poucos, eu fui entendendo que Deus não estava me castigando. Ele estava me livrando. Hoje, eu olho para trás e vejo como Deus foi trabalhando em tudo, até nas coisas que doíram. Porque foi naquela dor que eu aprendi a depender dele de verdade. Foi naquela prova que eu entendi que submissão não é ser tapete para ninguém. É ser obediente a Deus acima de tudo. E o que aconteceu com ele? Bom, irmãos, eu não vou mentir. Até hoje, ele não se arrependeu. Continua no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, vivendo como se Deus não existisse. E isso me dói? Dói. Porque eu já amei essa pessoa. Porque eu já sonhei um futuro com ela. Mas eu também sei que cada um colhe o que planta. E eu não posso mais carregar o peso das escolhas dele. O que eu posso fazer é orar. Orar para que Deus toque no coração dele, para que um dia ele veja a luz, para que ele não perca a salvação por causa de um momento de loucura. Porque, no fim das contas, o que a gente quer não é ver o outro cair, é ver o outro se levantar. E quanto a mim? Bom, Deus tem sido tão bom que hoje eu até sorrio quando lembro dessa história. Não porque foi fácil, mas porque Deus transformou minha dor em testemunho. Ele pegou uma situação que o inimigo queria usar para me destruir e virou uma prova de que ele é fiel. Hoje eu tenho paz. Paz de saber que eu não fiz nada errado. Paz de saber que eu obedeci a Deus. Paz de saber que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E se você está passando por algo parecido, se está com o coração partido, se está achando que não tem mais jeito, tem. Porque Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele, Ele não desiste da gente. Então, levanta a cabeça, irmão. Seca as lágrimas, irmã. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele tem um plano. Ele tem uma saída. Ele tem uma bênção guardada para você que nem os seus olhos viram ainda. E quando essa bênção chegar, você vai olhar para trás e vai dizer, igual eu tô dizendo hoje, valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena obedecer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele sarre cada ferida, que Ele restaure cada sonho quebrado, que Ele dê força para quem tá fraco e esperança para quem tá desanimado. E lembre-se, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Só confia nele. A paz do Senhor, irmãos. Que a gente se encontre no céu, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais traição, não vai ter mais lágrimas. Só alegria. Só paz. Só Jesus. Amém.